laser faz a gente, como profissionais, se diferenciar dos outros dentistas. É super importante que a gente tenha ele como prática rotineira no consultório. Hoje no Brasil a gente tem mais de 300 mil dentistas. O que te faz diferente desses dentistas? Minha proposta nesse curso é que você possa imediatamente, depois de assistir às aulas, sair aplicando o laser com total responsabilidade, conhecimento técnico, para que você também consiga ter seus bons resultados. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre algo tão legal, tão diferente, que é o ILIB, né? Que é a laser terapia sistêmica. E claro, né? Eu vou aproveitar que a gente vai falar sobre ILIB para fazer a minha laser terapia hoje também, para me cuidar. Então estou aqui montando a minha pulseirinha para a gente poder conversar sobre esse assunto. Então é importante a gente também se cuidar, né? Nós que estamos aí num momento que faz com que a gente gere tantos radicais livres, né, pessoal? Eu sei que ontem foi uma live muito gostosa, muito proveitosa, que a gente conseguiu falar sobre assuntos muito legais, né, sobre como a laser terapia pode ajudar a nossa carreira. Eu aqui já estou com a minha pulseirinha na minha artéria radial. Eu vou montar o meu ILIB aqui, porque enquanto eu converso com vocês, eu já vou fazendo minha aplicação na artéria radial aqui, para a gente poder ficar em paz. Certo, pessoal? Muito bom! Muito bem. Eu tenho certeza que ontem, com que a gente conversou sobre laser, vocês já se sentiram mais instigados a trabalhar com laser terapia, instigados a sair dessa zona de conforto nossa, de consultório, de trabalhar, assim, claro, entregando o melhor para o paciente, mas buscando novas tecnologias, né, pessoal, para trazer isso para que o nosso paciente possa perceber o que é alta performance da odontologia sem coisas muito mirabolantes, né? O laser ele agrega muito valor no nosso consultório e com certeza todo mundo, quando chegou no consultório, e aqui eu não vou falar só para dentistas, mas vou falar para todo mundo da área da saúde, o tanto de coisas que a gente consegue trazer, né, de funções, de benefícios que a gente consegue trazer dentro dos nossos procedimentos é incrível, né, gente? Olha eu fazendo meu ILIB aqui, enquanto estou cuidando de vocês, vocês vão ouvindo o laser apitar aqui, enquanto eu estou me cuidando também. Hoje foi um dia deveras estressante, no sentido de demanda de conhecimento de consultório. Vocês sabem que, e a gente vai falar sobre Covid também aqui, né? Porque não dá para falar de ILIB sem falar de Covid. Nós vamos conversar sobre ILIB no diabetes, ILIB na pressão alta, ILIB no refluxo, ILIB no Parkinson. A gente vai conversar sobre tudo isso hoje, tá? Mas o mais importante é a gente conseguir sair um pouco dessa zona de conforto que a gente fica no consultório sentado no mocho, fazendo mais do mesmo, no sentido de que eu trabalho bem, mas que eu preciso oferecer o melhor para o meu paciente. Gente, vocês viram que por causa do ILIB, vocês sabem que eu trabalho muito com paciente oncológico, né? Faço muita laser terapia em paciente com câncer. E a gente teve um represamento enorme de pacientes com câncer por causa do Covid, né? Muita gente deixou de buscar cuidado, muita gente deixou de cuidar do câncer, né, por causa de medo de ir para o hospital, de medo de fazer exame. E o que está acontecendo hoje? A gente está com casos super graves de câncer que não foram controlados na hora certa e que hoje estão complicando demais, né? Então hoje foi um dia muito pesado no sentido de como é que a gente pode agregar mais valor ainda cuidando desses pacientes, porque muita gente com demandas muito altas, tumores de pulmão super agressivos e super avançados, cabeça e pescoço, né? Lesões enormes, né? E assim, com uma dificuldade muito grande de tratamento. Por quê? Porque demoraram para se cuidar. Lembra quando eu falei ontem do diagnóstico? A gente precisa olhar para o nosso paciente e saber se ele está bem ou não? Pois é. Então, a gente precisa olhar para o paciente e entender ele como um todo. Então, é importante a gente ter esse cuidado, né, de a gente conseguir fazer um bom diagnóstico para não deixar passar da hora. Sabe quando eu deixo uma cárie passar da hora e ela vira uma endo, às vezes eu perco o dente? Imagina quando eu deixo um câncer passar da hora de tratar, né? Então, a gente precisa desse olhar sobre o todo do paciente
para que a gente possa trazer benefícios para ele, né? É claro, cada um dentro da sua área, né? A gente precisa ter um olhar muito mais cuidadoso sobre isso. E eu tô vendo bastante gente falando, Matheus, coloca o óculos de proteção. Gente, eu tô com o laser aqui embaixo, escondido de vocês até, tá? Tô falando com vocês aqui. Então a gente sabe que não tem esse risco, né? De a gente ter problemas por causa de visão, por causa disso, né? Mas é óbvio, quando eu vou tratar do meu paciente, quando eu tô na minha rotina clínica, sempre de óculos de proteção, tá? Sempre, porque você não quer ter a preocupação de ter que explicar para um juiz por que você não colocou óculos de proteção no paciente, tá? Então dentro da laser terapia, dentro dos cuidados básicos que a gente tem com o paciente, acompanhante, auxiliar do consultório, sempre todo mundo de óculos o tempo todo. Então é importante a gente ter esse cuidado, né? A gente ter esse olhar quando a gente olha para o paciente de que nós somos responsáveis pelo todo também. É óbvio que eu, como dentista, não vou tratar um diabetes de um paciente. Quem vai tratar o diabetes é o médico. Mas, se eu estiver fazendo um tratamento de LIB e ver melhora no diabetes do paciente, eu vou conseguir avisar o médico dele e falar, olha, essa melhora que ele está tendo não é por acaso, eu estou fazendo isso, 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 e explicar tudo que a gente vai conversar aqui para conseguir ter uma noção melhor de onde é que a gente está e onde é que a gente vai chegar. Então, quando eu falei do diagnóstico, ontem que é importante eu saber olhar para o paciente, onde é que eu quero chegar, o que resultados eu vou atingir, é porque eu tenho que olhar para isso, para o meu paciente, e saber, a partir do tratamento que eu fizer, que respostas que eu vou ter dele. E aí, quando eu falo, gente, a gente tem que estudar, dominar a anatomia, dominar a fisiologia, por quê? Porque a gente vai conseguir influenciar num equilíbrio desse paciente quando a gente faz um cuidado sistêmico dele, tá? Então é assim, vamos conversar sobre LIB? Vamos começar a falar de LIB? Hoje a gente vai falar sobre vários pontos, é importante a gente passar por eles. O que é ILIB? ILIB é uma sigla em inglês para Intravascular Laser Irradiation of Blood, ou irradiação intravascular de sangue com laser, tá? Os russos começaram a pesquisar essa técnica lá em 1970, no tratamento de atletas, em colocar um catéter dentro de uma veia do paciente e fazer aplicação de laser nesse sangue. E eles começaram a medir o que acontecia com esse metabolismo desse paciente, tá? E o que eles perceberam? Que eles conseguiam melhorar a quantidade de treinos que aquela pessoa fazia, a imunidade da pessoa melhorava, ela rendia melhor nos esportes. E a partir disso, várias pesquisas foram sendo desenvolvidas e se vocês forem procurar aí dentro da área acadêmica, vocês vão ver que a maior parte dos artigos está em russo, né? Dos artigos iniciais, dos artigos que foram os precursores da técnica, né? Porque os russos que começaram levantando essa bola de, poxa, por que é que a gente faz e o que vai acontecer, né? O que a gente sabe hoje? A gente sabe que quando eu faço a irradiação do meu sangue com laser vermelho, o que vai acontecer é que o meu sangue absorve essa luz vermelha e desencadeia uma série de respostas dele para conseguir mediar processos do meu metabolismo, tá? E basicamente o que o laser vai fazer o combate, ou o que o laser vai combater no tratamento da laser terapia sistêmica. O LIB, ele vai trabalhar contra radicais livres, tá? Ou seja, o que é radical livre? A gente sabe há muito tempo que o dano que o radical livre faz no nosso metabolismo, ele é responsável por vários tipos de doenças degenerativas, como pâncreas, como câncer, doenças de pâncreas, cardiovasculares, deterioração do sistema imunológico, disfunção cerebral e ao processo de envelhecimento. Quando eu tenho um radical livre circulando no meu organismo, o que o radical livre fica fazendo no meu corpo? Como é uma molécula instável, ela fica roubando elétrons das minhas células saudáveis. Ela fica desestabilizando as minhas células saudáveis. Então, se eu tenho radical livre circulando no meu corpo, eu tenho uma resposta do meu organismo contra esses radicais livres para reequilibrar as minhas células que estão instáveis por causa desses radicais livres, beleza? Então, hoje, enquanto eu estou respirando, enquanto eu estou falando com vocês,
Enquanto eu tenho luz ligada em mim aqui, para me iluminar, para vocês me enxergarem melhor, eu estou dentro de um processo oxidativo. Eu estou oxidando. Quando eu oxido, eu aumento a produção de radicais livres, de metabólitos no meu organismo, que, se não forem mediados, eles vão fazer com que eu inflame. Ok? E dentro desse processo destrutivo do que os radicais livres fazem no meu organismo, e aí eu estou produzindo radical livre o tempo todo, eu vou ter aceleração e piora de vários tipos de quadro. Então, assim, a própria poluição que a gente respira faz com que eu produza radicais livres em excesso, o meu estresse, minha falta de sono, processos inflamatórios crônicos, doenças inflamatórias crônicas, tudo isso faz com que eu oxide mais do que o meu corpo consegue reequilibrar. Meu corpo gasta energia para reequilibrar tudo isso que eu estou fazendo. Então, sempre que eu estou fazendo, e gente, sempre que eu estou vivo, e todos nós estamos aqui, eu estou num aumento de processo de oxidação. Beleza? E aí o meu corpo vai ter que combater esse processo de desequilíbrio, de perda de homeostase que o meu corpo está sofrendo. Então, assim, se você está num lugar mais quente, se você está fazendo exercício físico de alto rendimento, médio rendimento, não importa. Se você está atendendo um paciente, se você está com uma dor maior nas costas, você está oxidando. Nós estamos oxidando o tempo todo. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente força mais a amizade do que deveria. A gente força mais do que a gente deveria fazer. E aí o que acontece? Hoje, por causa de boleto, por causa de problemas, por causa de preocupação, por causa de noites de sono mal dormidas, eu tenho um processo oxidativo muito maior. E aí o que acontece no meu corpo quando eu tenho mais radical livre sendo produzido do que ele consegue equilibrar? Eu tenho, gente, um processo muito importante que é radical livre destrói a telomerase. O que a telomerase faz? Ela é uma enzima responsável pela velocidade do encurtamento dos nossos telômeros. Telômero é o pezinho do nosso DNA que faz com que a gente tenha a indicação para a célula que ela está num processo de envelhecimento. Ou seja, se eu tenho uma desorganização desse processo de envelhecimento celular, eu vou envelhecer mais rápido. Beleza? Então, o que a gente sabe? Radical livre em excesso faz com que eu envelheça mais rápido. Ok? Radical livre em excesso circulando no meu organismo faz com que eu tenha lesões inflamatórias pulmonares. Faz com que eu tenha hemorragias ou lesões causadas dentro de vasos por alteração dentro do meu metabolismo. Se eu tiver radical livre em excesso, eu vou ter destruição de células produtoras de insulina. Então, imagina, eu tenho um paciente diabético que está com o diabetes já desequilibrado. Se ele entra nesse processo de oxidação por desequilíbrio da homeostase, ele vai ter mais destruição ainda das poucas células que produzem insulina. Eu vou ter mais desorganização. Eu vou ter neuropatia, eu vou ter uma série de desordens, eu vou ter uma série de problemas por causa dos radicais livres. Então, a gente precisa entender, quando a gente vai cuidar do nosso paciente, que o nosso paciente está meio igual a gente. E aí quando eu falei para vocês que hoje meu dia foi um pouco mais puxado e que eu estou me cuidando, porque eu também oxidei mais do que eu deveria. E aí a gente precisa buscar esse equilíbrio porque eu produzi radical livre em excesso, né? E o que acontece? Se eu estou oxidando demais, a gente tem que lançar mão de terapias antioxidantes, e por isso que antioxidação ou antioxidantes estão tão em voga hoje, né? Porque a gente já entendeu, que fica muito claro que o processo de envelhecimento ele acontece de uma forma muito mais acelerada por causa de radical livre. Logo, tudo que me ajudar a reequilibrar ou remover radical livre do meu corpo vai ser benéfico para mim como um todo. Então, vitamina E, vitamina C, polifenol, beta-caroteno, vai me ajudar a combater
os radicais livres, porque são todas substâncias antioxidantes. E aí, igual a doutora Viviane está falando, nossa, preciso disso para depois dos meus plantões. Se você não fez ILIB ainda, você não sabe o que você está perdendo, por isso que eu estou aqui hoje, para ensinar vocês por que a gente tem tantas coisas benéficas para agregar, primeiro na gente e para os nossos pacientes. Beleza? Quer uma boa notícia? O nosso organismo, ele produz endogenamente uma enzima que também é super antioxidante, que é a superóxido dismutase. Essa enzima ela tem um papel principal dentro do nosso sistema fisiológico para remover radical livre. Ou seja, o nosso corpo entende que a gente, num processo de viver, produz radicais livres. E ele mesmo já criou maneiras de conseguir combater. Qual que é o problema? Hoje eu produzo mais radicais livres do que o meu corpo consegue combater. Eu entro em déficit, eu saio de uma homeostase metabólica e eu começo a sofrer. Ok? Então sempre que a gente vai trabalhar com esse cuidado, né, de olhar para ver como é que eu vou melhorar, a gente entende que o ILIB, dentro dos mecanismos de ação dele, a gente vai conseguir ter uma resposta muito boa. Quais são os dois mecanismos de ação principais da laser terapia sistêmica? Quando a gente faz isso aqui, quando a gente faz o laser sistêmico, já vou falar para vocês de protocolo, hein? Fiquem tranquilos. Eu estou estimulando as minhas células sanguíneas a produzirem mais superóxido dismutase. Como é que minha célula ela entende que ela precisa produzir mais superóxido dismutase para combater radical livre? Porque nossas células, elas sentem quando elas estão em desequilíbrio. Vocês sabem que as células sinalizam, conversam, elas conseguem ter todo um grau aí de informação entre elas, ok? E aí o que acontece? Quando eu entrego luz vermelha para o meu sangue vai absorver essa luz vai estar lá dentro da mitocôndria sendo processada pelos receptores de luz vermelha em informação para aumentar a produção de ATP, para sinalizar a produção de mais superóxido dismutase, porque nosso corpo sabe que está em déficit, e eu vou ter um estímulo de produção da superóxido, beleza? Esse é o principal mecanismo de ação da laser terapia sistêmica. Paralelamente a ele, o que vai acontecer quando eu faço laser no meu sangue? Quando eu faço laser no meu sangue, eu vou ter um aumento da capacidade reológica das minhas células. Ou seja, o que é o aumento da capacidade? Eu vou ter uma melhora na fluidez e na maciez das minhas células sanguíneas. O que isso significa? Manjos capilares menores? O que acontece quando eu tenho um aumento da minha inflamação de corpo e um engrossamento do meu sangue? Quando isso acontece, eu tenho falha de oxigenação, de entrega de oxigenação em vários tecidos. E o meu corpo vai entrando num ciclo vicioso de cada vez oxigenar menos, engrossar mais, e oxigenar menos, inflamar mais, tá? E eu entro numa bola de neve metabólica decrescente aí, de piora. Beleza? Quando eu faço o ILIB, o meu sangue vai ficar mais fluido. Consequentemente, ele vai conseguir oxigenar melhor, ele vai conseguir fluir melhor por todas as regiões do meu organismo. E aqui eu faço uma parada antes de continuar de falar de teoria do ILIB. Vamos falar de Covid? Ontem eu falei muito rápido. Ontem eu falei rapidão com vocês e prometi que hoje eu ia falar mais devagar. O que o Covid faz no nosso organismo? Quando eu tenho uma infecção onde o meu corpo não consegue combatê-la de uma maneira adequada, o meu corpo hiperinflama, eu tenho uma cascata, uma série de reações do meu organismo quase que em desespero para tentar combater um vírus que ele não conhece. E o que acontece com o meu sangue dentro desse processo inflamatório? O meu sangue ele engrossa. Eu perco hidratação, eu perco fluidez sanguínea, porque o meu corpo está malhando inflamação e produzindo um monte de radical livre naquele processo de tentar matar o vírus.
e eu acabo tendo uma bomba, né? Os colegas que trabalham com a parte científica, eles chamam de tempestade de interleucinas, tá? E aí quando eu tenho uma tempestade no meu organismo de mecanismos inflamatórios, o meu corpo começa a se atacar, ok? Beleza? Se eu tenho no laser um mecanismo de ação que vai fazer com que eu entregue energia para o meu sangue, conseguir, primeiro, aumentar a produção de uma enzima antioxidante para modular o processo inflamatório e vai melhorar a fluidez do meu sangue, por que não fazer? Né? E os trabalhos desde abril do ano passado vêm sugerindo que pacientes com Covid façam ILIB aí, sessões de 30 minutos de 3 a 5 dias, todos os dias, enquanto no começo ou no meio ou no final da infecção. E você vai conseguir melhorar o equilíbrio desse organismo. Quando eu tenho uma produção maior de enzimas antioxidantes, o que eu vou conseguir? Eu vou fazer com que minha imunidade melhore, consequentemente, eu vou dar chance do meu organismo conseguir combater, tá? A infecção pelo Covid. Não quer dizer que o ILIB ele é o salvador da pátria, hein, gente? Se fosse, igual muitos pregaram de outras coisas aí, a gente não ia estar vivendo o que nós estamos vivendo. Então, o que acontece nesse caso, tá? Os pacientes que têm Covid e que o organismo não está conseguindo combater, eu posso auxiliar como coadjuvante com o ILIB. Entenderam? Então, se eu posso resumir, o tratamento, ou um auxílio de um tratamento para o Covid, é o ILIB. E o ILIB vai ajudar, como a gente vai ver aqui hoje, em uma série de outras coisas. Por isso que é importante a gente dominar esses conceitos básicos antes da gente chegar, ou antes da gente conseguir falar propriamente de protocolo. Beleza? Tudo bem? Todo mundo comigo? Vamos voltar a falar de teoria, então. Muito bem. Gente, eu sei que vocês estão perguntando algumas coisas, mas eu estou seguindo um caminho lógico aqui para fazer sentido para todo mundo, beleza? Fiquem tranquilos, eu prometo que eu vou chegar nesses pontos com vocês, tá bom? Então, se eu tenho uma melhora da fluidez do meu sangue, se eu tenho uma melhora da capacidade hemorreológica das células, eu vou conseguir ter um sangue que funciona melhor, ok? Então, como indicação de laser terapia sistêmica, a gente vai poder trabalhar com asma, rinite e qualquer outro distúrbio inflamatório respiratório, com diabetes, doenças cardíacas, distúrbios cardiovasculares, anemias, falhas de cicatrização, rejuvenescimento, anti-envelhecimento e uma série de outras coisas. A gente vai conseguir ter essa relação porque a gente sabe que essas patologias estão associadas ao aumento de radicais livres no meu sangue, ao aumento do meu processo inflamatório, do meu metabolismo como um todo. Quais são as contraindicações? Tá? Em quem que a gente não vai fazer laser? E aqui eu vou fazer outra parada para a gente ficar na mesma página, tá, gente? Ontem eu falei para vocês que existem dois grupos principais aí de escolas, ou duas grandes escolas aí trabalhando no Brasil com relação à laser terapia sistêmica, que são muito diferentes, tá? Que são muito diferentes, beleza? Uma escola fala assim, não, se eu não tenho trabalhos publicados que não contradizem a indicação, vamos fazer ILIB em todo mundo. Vamos fazer ILIB em recém-nascido, vamos fazer ILIB em mulheres gestantes, vamos fazer ILIB em pessoas com câncer. Isso é uma ala dessa parte científica aí, tá bom? A outra ala, da qual eu faço parte, fala a mesma coisa, olha, se não tem trabalho publicado, é melhor a gente não aplicar. Por quê? E se daqui 2 anos sai um trabalho falando o que não era para fazer? E aí eu tenho um problema nesse paciente, a culpa vai ser minha. E eu não gosto dos meus alunos, de quem aprende comigo, dos meus colegas, fazendo sem eu ter segurança de que é para fazer. Então, se tem uma coisa aqui que eu não vou ensinar para vocês, é fazer sem responsabilidade, tá? E aí, dentro dos trabalhos, dentro das pesquisas, dentro do que a gente tem hoje, quais são as contraindicações? Em quem o Matheus, baseado em artigos científicos 1000 que estão publicados por aí, contraindica a aplicação de ILIB?
a gente não faz ILIB em pacientes com alteração nos fatores de coagulação. Por quê? Porque se eu fizer ILIB, eu posso alterar mais ainda esses fatores de coagulação. Então, se o meu paciente ele toma anticoagulante, ele não pode fazer ILIB. Porque eu vou deixar esse sangue mais fluido e esse paciente vai ter uma consequência mais grave de fazer o ILIB. Então, a gente não faz ILIB em pacientes com alteração nos fatores de coagulação. Beleza? Nós, por enquanto, não fazemos ILIB em pacientes com glaucoma. Ainda faltam estudos que deixem a gente seguro de fazer ILIB em pacientes com glaucoma por causa da inversão da pressão intraocular, tá? Eu sei que ILIB abaixa a pressão, mas dentro do olho a gente sabe que acontece o contrário pelo aumento do líquido intersticial que acumula lá dentro. Então, pacientes com glaucoma a gente não faz até que os trabalhos deixem a gente seguro em fazer. Beleza? A gente não faz ILIB em grávidas, lactantes, crianças e recém-nascidos. Pera, por que a gente não faz ILIB nesses tipos de paciente? Porque não tem trabalhos científicos que mostram pra gente com segurança que se eu fizer ILIB numa mulher grávida não vai acontecer nada com ela. Gente, é igual o que está acontecendo, é idêntico ao que está acontecendo nos casos de vacina. A gente não tem dado estatístico de fazer vacina em mulheres grávidas, então é melhor não fazer, tá? A doutora Rita falou, mas então é melhor não fazer ILIB em paciente com Covid? Pera! Nos pacientes com Covid, dentro dos protocolos estabelecidos, a gente sabe que a gente pode fazer de maneira pontual. Beleza? Tranquilo. Eu tô dentro de uma tempestade inflamatória. Não num paciente que tem uma trombose, tá? Que já está instalada lá. É diferente. A gente vai trabalhar contra isso. Beleza? Tranquilo? Então, assim, o que é importante a gente entender? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se o nenê nascer com 6 dedos, adoro esse exemplo, eu acho que ele é muito simples, mas que explica muito isso pra gente. Se o nenê nascer com 6 dedos, você fez ILIB na gestante, a culpa vai ser sua. Porque não vai ter trabalho que fale que não acontece isso. Então é legal a gente ter um pouco de cuidado. Não custa nada esperar um pouquinho, tá? Não custa nada esperar um pouquinho. Fazer ILIB numa criança que está em desenvolvimento, gente, a gente conversou ontem. O laser ele vai trabalhar biomodulando tecido. Se eu pego um paciente que está em crescimento, desenvolvimento ósseo, e eu aplico o laser no punho dele, eu vou travar o desenvolvimento daquele punho. Eu vou fazer com que aquele osso termine de amadurecer. Então, se você fizer laser numa criança, no punho, você vai provavelmente bioestimular aquele osso para ele terminar o desenvolvimento antes da hora. Entenderam? Então é legal a gente ter um pouco de calma, né? Ah, mas Matheus, calma, fica tranquilo, sossegado, tá? A gente vai chegar lá. Mas é importante a gente entender essas contraindicações para ter um pouco de lastro técnico, tá? Eu sei, tem muita gente falando de coisas mais empíricas. Eu sei que existem grupos de estudo que faz com que a gente aplique ILIB em pacientes com câncer, mas, por enquanto, ainda é uma contraindicação fazer ILIB em pacientes com tumores de sangue, pacientes com câncer em metástase, pacientes com cânceres de uma maneira geral, tá? A gente ainda precisa estudar o que acontece para a gente poder seguir isso um pouco melhor, beleza? Então, a gente não faz ILIB em pacientes com câncer. A não ser que você esteja num grupo de pesquisa, dentro de uma universidade, com o paciente, sabendo o que está acontecendo. Eu não quero... Gente, eu trabalho muito com paciente com câncer, vocês sabem. Eu não quero assumir a responsa de pegar um paciente que tinha chance de viver depois de um câncer e entregar mais oxigênio para aquelas células e fazerem com que elas se diferenciem mais, condenando aquele paciente. Eu sei que é um pouco agressivo isso, mas a gente precisa ter um pouco mais de pé no chão, beleza? Por isso que eu quero vocês tranquilos comigo, tá? A gente não faz ILIB em pacientes que vão passar por cirurgia
3, 4 dias de distância da sessão, porque esse paciente vai ter mais sangramento. O sangue vai ficar mais fluido, ele vai sangrar mais. A gente não faz ILIB em pacientes com marca-passo ou outros dispositivos eletrônicos. Ainda faltam pesquisas que deem segurança para a gente poder trabalhar com esses pacientes. Beleza? Tranquilos? Agora, saindo dessas pequenas contraindicações, onde é que a gente vai trabalhar? Basicamente, em todos os outros pacientes, quando eu quero trazer bem-estar e qualidade de vida para ele, ou quando eu quero trazer bem-estar, qualidade de vida e promover um anti-envelhecimento, quando eu quero modular esse paciente de uma forma mais adequada, tá? Então, assim, ontem a gente conversou sobre vários tipos de paciente de DTM, paciente de orto e tal. Sempre que eu tenho meu paciente em sofrimento ou meu paciente num processo de um tratamento de rejuvenescimento, a gente vai fazer ILIB, tá? Vou falar um pouco de alguns trabalhos para vocês, de algumas indicações, onde os trabalhos estão mais avançados dentro da área médica no tratamento dos pacientes com ILIB, beleza? Paciente com AVC, paciente que está infartado, chegou no hospital. Muitos hospitais da Europa já trabalham com ligar o ILIB no paciente imediatamente no momento que chega. E tem vários trabalhos mostrando resposta cognitiva de pacientes quando chegam infartados ou AVCzados, a recuperação é muito melhor. Faz muito sentido, né? Porque se eu tenho um paciente em sofrimento, um paciente que está infartando em AVC, que está numa hiperresposta inflamatória, eu vou sim precisar modular essa resposta desse paciente, beleza? Então, pessoal, é importante a gente ter esse olhar. Já venham para as questões de vocês, segurem um pouquinho aí antes da gente chegar, porque eu tenho certeza que eu vou responder grande parte dessas dúvidas enquanto eu estiver falando aqui, tá? Então, a gente não faz ILIB em pacientes com glaucoma, mas laser local a gente faz em pacientes com glaucoma tranquilamente, tá? Porque eu não vou ter essa resposta maior dentro de pressão ocular do paciente, beleza? O que a gente tem em literatura hoje? Muito bem sedimentados. E esse é nosso lastro quando a gente vai conversar sobre ILIB. O que a gente tem já, muito bem definido há mais de 30 anos dentro da laser terapia sistêmica. A gente sabe que quando a gente faz laser num paciente que vai fazer o ILIB, a gente sabe que a gente vai ter regulação dos lipídios no sangue. A gente vai conseguir modular essa resposta de colesterol desses pacientes. A gente vai ter inibição de agregação plaquetária. Lógico, se eu tenho um sangue mais fluido, eu vou ter menos risco de coagulação. E aí, quando eu volto para o paciente do COVID, o paciente do COVID ele não pode ter problema. Então, a gente vai dar um boom de anticoagulante para ele. Então, vai entrar com heparina e vai entrar com ILIB se ele estiver descompensado. Porque nesse momento a gente precisa atacar ele. Se a gente não fizer isso, ele morre. Então é uma alternativa, entenderam? Com ILIB, e a gente tem muito bem sedimentado em literatura, a gente tem ativação do sistema imunológico, interferência na cascata do ácido araquidônico, efeito anti-inflamatório, normalização da homeostasia dos pacientes, vasodilatação, defesa antioxidante, melhora da capacidade imunológica e aumento da microcirculação desses pacientes. Então pacientes com diabetes, pressão arterial descompensada, eles podem fazer ILIB. Tá? Eles podem fazer ILIB sim, não entra naquelas contraindicações que eu falei para vocês. Então esses pacientes podem fazer. Sabe o que acontece? O colega faz ILIB num paciente, num familiar, e me liga desesperado, Matheus, a pressão dele tá alta. Aí eu pergunto, mas você mediu antes? Não medi. Quando a gente faz ILIB, quando a gente começa a olhar para o paciente como um todo, a gente começa a pescar um monte de achado clínico que nem o médico estava tendo tempo de ver. E aí, quando a gente mede, quando a gente afere a pressão do paciente, a gente percebe que ela já estava alta antes, ou que ela já está flutuando. Então a gente precisa dar essas informações para o médico para ajudar ele a melhorar esse paciente. Os infartos, os AVCs, eles acontecem por causa desse descuido, tá? É lógico, eu, Matheus, como dentista, não vou tratar um infarto, mas a gente vai ter uma resposta do meu organismo de maneira mais adequada se meu corpo estiver mais equilibrado. Então, basicamente, todo mundo fica perguntando assim, Matheus, para tal coisa ILIB funciona? Para tal coisa ILIB funciona?
Deixa eu resumir um pouco do que a gente sabe, o que a gente tem hoje de mais avançado em pesquisa de ILIB, para eu resumir lá no final o que eu vou falar de protocolo para vocês. A gente sabe que o ILIB ajuda muito os pacientes com artrite, com fibromialgia, com asma, os pacientes com aterosclerose, paciente que veio de um período de choque hemorrágico ou pós-reanimação. O ILIB vai ajudar muito esses pacientes e tem muito embasamento científico para isso. Pacientes com bronquite, pacientes com hepatite crônica e hepatite reativa, pacientes com insuficiência venosa crônica. Gente, eu estou começando a tirar foto dos pés dos meus pacientes agora. Quando a gente entra num protocolo, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, a cor do paciente melhora, a cor do pé melhora. Então é importante a gente ter parametrizado e a gente começa a aumentar a qualidade do nosso atendimento quando eu uso oxímetro, quando eu vou aferir a pressão do meu paciente antes e depois do tratamento, quando eu vou fotografar ele, né? Porque eu sei que isso que eu estou falando para vocês, de que a gente sabe que o ILIB ajuda em tudo isso, ajuda na fibromialgia, ajuda em angiopatia diabética e diabetes, o ILIB ajuda em doença coronária crônica, ajuda em rinite alérgica, em doença cardíaca isquêmica, em câncer de esôfago. Não pirem, mas tem trabalho já mostrando que o ILIB auxilia a recuperação desses pacientes. Pacientes com doença do refluxo gastroesofágico têm melhora quando fazem ILIB. Pacientes hipertensos, pacientes com problemas hepáticos, pacientes com pancreatite. E dentro da pancreatite são os trabalhos mais apaixonantes. O que acontece é que a gente consegue reverter uma taxa de mortalidade de pancreatite de 25%, às vezes 40% dos casos para 5%. Isso é disso que eu estou falando, não é a gente que vai fazer, mas é o tipo de tecnologia que a gente trabalha. O ILIB ajuda muito em pneumonia, ele ajuda muito em psoríase, ele ajuda muito em pacientes com mal de Parkinson, pacientes com pielonefrite, pacientes com lesão traumática de órgão abdominal que sofreu acidente, pacientes com tuberculose, e esses são assim, gente, algumas das patologias que a gente já tem dentro de trabalhos científicos que a gente entende que melhoram os pacientes. Beleza? Agora, é muito importante eu chamar a atenção de vocês aqui para uma coisa. Nós, não sendo médicos, os médicos que vão tratar essas patologias, a gente não vai tratar diretamente esses casos. Beleza? Tão calmos, tão empolgados, respirem todos, respirem comigo. Eu sei, a gente explode a cabeça de emoção quando a gente vê o que o ILIB pode fazer, tá? Pera. Quer uma outra coisa que o ILIB ajuda muito? Esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, tudo por causa do que, gente? Radical livre, inflamação. Tá? Mas Matheus, eu não trato o paciente com fibromialgia no meu consultório. Eu não trato a fibromialgia, eu trato o paciente que tem a fibromialgia. Beleza? E o que vai acontecer? Lembra que eu falei para vocês da anamnese, do diagnóstico, de perguntar, de conversar, de poder organizar tudo isso com vocês, né? Para que a gente possa parametrizar o nosso tratamento. Então, sabe o que acontece no meu consultório? Eu tenho um paciente com mal de Parkinson, mas que está num mal-estar geral de quadro de vida, de qualidade de vida, por ser um polimedicado. E o que eu faço nele? Falo, olha, eu proponho dentro do tratamento dele, vai fazer prótese, vai fazer o que for, eu vou fazer laser terapia sistêmica modificada, que é o ILIB modificado, onde a gente não usa agulhas, que vai servir para melhorar a qualidade de vida desse paciente, removendo o radical livre do sangue. Ponto. Eu não vou tratar o mal de Parkinson dele. Beleza? Conforme as sessões vão evoluindo, eu vou trazendo à tona tudo que o ILIB faz. E aí eu cito que ele pode ver melhora nos sintomas do mal de Parkinson por causa desse processo anti-inflamatório. Beleza? O paciente te coloca no pedestal, ele não larga nunca mais de você, porque ele vai se sentir melhor, ele vai ter qualidade de vida, ele vai ter bem-estar e ele vai ter menos tremor. E aí ele vai falar assim, nossa, Matheus, mas me faz mais disso. Falar, não, eu vou conversar com o seu médico e ele vai te tratar. Entendeu? Então a gente vai trabalhando em paralelo e o nosso network ele explode
quando a gente começa a conversar de igual para igual com outros colegas. E o que eu queria chamar de atenção de vocês aqui? Eu queria dar esse boom, e acabei me empolgando um pouquinho mais, porque eu não falei ainda dos lugares de aplicação de protocolo, e eu vou falar 5 minutinhos com vocês sobre isso aqui, para que a gente bote um ponto final nesse nosso assunto, para que vocês possam se sentir incomodados de como é que eu não aprendi isso antes. Deixa eu contar para vocês como é que a gente faz o ILIB. Classicamente, historicamente, dentro dos trabalhos que estão mais sedimentados hoje, dentro do meio científico, a gente vai fazer o ILIB modificado, que é quando eu tenho um laser sem agulha. Eu não vou usar catéter, nada, eu vou fazer ele sem fazer furo na pele. Beleza? Eu vou fazer a aplicação dele na artéria radial, onde eu pego a pulsação do paciente. Beleza? Em 30 minutos, grande parte do nosso sangue já circulou por aqui e já recebeu essa irradiação. E aí, gente, eu vou fazer a aplicação do laser 30 minutos na minha artéria radial por 10 sessões, sempre em dias alternados. Ok? Quando eu faço 10 sessões em dias alternados, um tratamento de 20 dias, a cada 4 meses eu repito essas 10 aplicações e eu vou ter meu paciente atingindo homeostase de equilíbrio dele. Tá? Laser demais faz mal. Então eu não posso ficar fazendo nesse paciente 80 sessões. Eu faço 10, descansa 4 meses, eu faço mais 10, descansa 4 meses. Esse protocolo vai ajudar a trabalhar como antioxidante, chamo ele de um protocolo detox, anti-envelhecimento. Ele vai ser anti-envelhecimento, antioxidante e ele vai ajudar na melhora de todas aquelas patologias, de muitas outras que a gente mapeia conforme a gente vai evoluindo a nossa amnese. É isso. Eu faço 30 minutos no braço esquerdo por padrão, tá? Por padrão, normalmente os trabalhos citam o braço esquerdo, você pode fazer no direito também, mas normalmente o braço esquerdo é mais confortável. Todo mundo é destro, gosta de ficar com a mão direita mais solta, a maioria, né? E aí, gente, surgiu a grande dúvida. Pô, Matheus, tem gente fazendo ILIB no nariz, tem gente fazendo ILIB na sublingual, tem gente fazendo ILIB na carótida. Fala pra gente sobre isso. Os únicos trabalhos publicados, além de ILIB na radial, falam de o ILIB dentro do nariz, tá bom? Mas o que acontece quando eu faço intranasal? Do mesmo jeito que o ILIB precisa ficar 30 minutos aqui, ele vai ter que ficar 30 minutos intranasal também. E aí a gente começa a pensar em conforto do paciente, tá? Em conforto de uma maneira geral. E eu assim, gente, vou ser sincero, 100% dos meus casos eu faço na artéria radial no braço esquerdo por conforto do paciente. Ah, mas Matheus, eu vi fulano falando para fazer na artéria, na carótida, porque pode fazer menos tempo. Gente, as nossas células, elas precisam de um tempo para poder receber a luz e converter em energia, para poder converter essa energia em ATP e poder desencadear a resposta dela. Beleza? Não adianta eu fazer laser mais rápido. Eu vou ter que expor meu sangue 30 minutos do mesmo jeito. Coloca uma pulseira no seu pescoço apertada e deixa o laser no seu pescoço 30 minutos para ver que gostoso. Não é confortável. Dentro do nariz não é confortável. 30 minutos sublingual também não é confortável. Então, assim, existem pequenas variações de protocolo, tá? Alguns autores estão sugerindo 60 minutos, alguns autores têm sugerido 15, alguns autores têm sugerido infravermelho. Pera! Eu não tenho 8 horas para falar de ILIB com vocês aqui, tá? Mas, se você quer ter sucesso, e minha missão aqui hoje e nessa semana laser terapia é fazer você ter sucesso, seguindo as contraindicações, depois eu vou colocar aqui nos meus stories, fiquem tranquilos, tá? Depois eu vou colocar aqui para vocês. Obedecendo esse protocolo de 30 minutos, você vai conseguir tratar 99,9% dos seus pacientes, tá? Então, gente, a gente dentro da laser terapia, com a laser terapia sistêmica, a gente consegue ter
muita praticidade quando a gente entende as contraindicações, as indicações, que a gente dentro da prática clínica vai trabalhar no bem-estar do paciente. Ponto, vamos descomplicar. Ah, mas fulano falou para fazer na carótida. Por que a gente vai fazer na carótida se no braço é muito mais confortável? E eu tenho muito mais artigo científico que me baseia de fazer o laser no punho. Tá? Eu gosto de falar, calma, a gente vai usar o vermelho, sempre. O infravermelho ele vai agir de outra forma no sangue e precisamos de estudos. Não tem estudo, não faça infravermelho, espera um pouco. Ah, mas a professora falou. Quando ela me trouxer 50 trabalhos justificando, eu vou ouvir. Mas por enquanto não tem, então a gente precisa ir mais devagar. Por que eu não faço diariamente? Por que eu não faço todos os dias? Existem protocolos e aí são variações, gente. Não dá para ficar explicando variações. Eu quero passar para vocês o prático. 10 sessões, 30 minutos, dia sim, dia não, você vai tratar 99% dos casos. Inclusive é esse protocolo que eu faço em mim. A cada 4 meses, 30 minutinhos, dia sim, dia não, a gente vai resolver muito bem. Beleza? E aí, isso vai abrindo nossa mente para a gente poder sair do lugar comum que a gente trabalha, tá? E aí as dúvidas vão surgindo. E aí você fala, pô, Matheus, posso usar ILIB para bruxismo? A gente não vai tratar bruxismo com ILIB. A gente vai tratar os efeitos colaterais de um paciente que não dorme para poder resolver esse quadro inflamatório do paciente. Ó, a Marília deu uma boa ideia. Gente, eu me estendi aqui. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas aqui no meu Insta para vocês deixarem as perguntas de ILIB para a gente poder conversar ao longo do dia. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu quero aproveitar esse tempinho que eu tenho aqui para dar uma notícia excelente para vocês, hein? Você gostou do que você está aprendendo aqui? Você se sentiu incomodado que você pode usar o laser de uma maneira muito mais prática para o seu consultório, para sua clínica, dentro da sua área? Então eu quero te dar uma excelente notícia. Hoje, nesse dia de hoje, eu lancei a minha 3ª turma de laser terapia aplicada, um curso 100% online, onde eu venho formando profissionais da área da saúde a serem experts em laser terapia, dentro da área de aplicabilidade deles. E eu quero te fazer um convite. Se você quer estudar mais sobre laser, se você quer se tornar um expert, se você quer conversar comigo 10 horas sobre ILIB para a gente poder tirar todas as dúvidas, então você está ultra intimado a fazer parte da minha 3ª turma do meu curso de laser terapia aplicado, um curso onde você vai ter mais de 8 horas de aulas gravadas para você poder assistir por 2 anos, quantas vezes você quiser, tendo todo o embasamento de laser terapia clínica, prática, teórica, de maneira simplificada para você entender e aplicar, tá? Se você quer, e eu sei que, gente, acontece a gente estar numa aula, perdeu o ponto, dormiu, passou, você perde um assunto. No meu curso de laser você consegue acessar ele por 2 anos e assistir quantas vezes você quiser. Tem mais de 150 artigos científicos para você baixar e estudar. Tem um PDF com mais de 350 páginas de apoio para você ler. Vai dar para a gente escrever um livro juntos daqui a pouco, tá? Porque a gente vai conseguir resolver todos esses assuntos para a gente poder destrinchar o mundo da laser terapia e você pegar tudo isso que a gente está conversando, essas dúvidas, e poder estudar muito sobre isso. Eu falo sobre ILIB, a gente tem aulas ao vivo para poder conversar, tirar dúvida. Normalmente a gente acaba essas aulas super tarde conversando com todo mundo, poder fazer em ordem todos esses cursos, tá? Para que você possa aprender tudo isso. É assim, você quer ser diferente, você quer ser expert em laser? Vem comigo. Se você não sabe fazer laser ainda, eu quero te fazer esse convite então. Vem comigo no meu curso de laser terapia para você poder ser diferente, para você poder ser diferenciado lá. E eu quero te dar uma boa notícia. Quem fizer inscrição nessa turma vai ganhar de maneira 100% gratuita o meu curso de gestão para consultório. Lá te ensino a precificar, te ensino como vender, como fazer marketing, te ensino tudo isso lá também. E aí você pode aproveitar esses cursos por 2 anos, quantas vezes você quiser. Nós temos as aulas ao vivo, PDF para vocês acessarem quantas vezes vocês quiserem, tirar dúvidas comigo e um canal exclusivo para alunos, para você estudar comigo, tirar suas dúvidas comigo e com todos os outros experts em laser
para você conversar com eles o tempo todo sobre isso e comigo também, para eu poder te dar esse suporte. Tem um link para você ter todas as informações do curso. Ó, vou te contar, hein? O curso está sendo lançado em 12 vezes de R$150, um pouquinho menos, R$ 149,91. Gente, R$ 149 por mês, uma aplicação de laser paga o curso. Todo o resto que você ganhar vai ser para você. Então ele é um curso que se paga, porque você vai estudar hoje, amanhã você já aplica e já cobra do paciente e já começa a destrinchar tudo isso. É o curso mais completo e mais prático, mais descomplicado, mais desmistificado de laser terapia do Brasil. Então você não pode ficar fora dessa, tá? Você que não quer ficar só incomodado, quer estudar muito mais, meu tempo está encerrando aqui, mas amanhã aqui às 9 horas a gente vai conversar sobre precificação. Você que está em dúvida ainda se vai entrar na turma ou não, vai conversar sobre como é que eu cobro, quanto que eu cobro pelo ILIB, quanto que eu cobro por tudo, né, do laser, como é que eu faço para cobrar? Quais são os pilares que eu preciso ter para conseguir cobrar dos pacientes? Então, assim, se você não aprendeu laser, e se você ficou incomodado, porque nem deu tempo de responder todas as perguntas, porque só ILIB, que é um pedacinho assim de laser, já faz a nossa cabeça explodir, porque pode mudar a sua carreira no consultório, então demorou para você vir comigo.